Bom dia, pessoal. Como o Júlio bem me apresentou, meu nome é Laís. Vim hoje para falar sobre saúde mental, mas de uma forma diferente. Quando eu fui convidada para estar aqui, eu logo pensei, não quero trazer receita para ninguém de como ter saúde mental. Sabe aquelas receitas que a gente chega e fala, olha, para ter saúde mental, você precisa dormir tantas horas, você precisa se alimentar bem, você precisa fazer exercício. E aí ia sair todo mundo frustrado daqui, porque provavelmente vocês viajaram algumas horas, ou de carro, ou de avião, e podem não ter dormido direito, não se alimentado direito. Mas, com certeza, acredito que cada um procura fazer o melhor dentro daquilo que se tem. E saúde mental é um ato diário. Quem aqui escova os dentes todos os dias? Assim é a saúde mental. É algo que a gente precisa cuidar diariamente. Então, por ser um ato, esse bate-papo, não vou chamar nem de palestra, vai ser um bate-papo nosso mesmo. Eu também quero que seja um ato de saúde mental para todos e todas vocês que estão aqui. Inclusive para mim, que ao mesmo tempo em que eu falo, eu escuto. Afinal, eu também cuido da minha saúde mental. Trouxe alguns presentes para vocês hoje. Um prazer poético por meio da música. Então, o primeiro presente que eu trago para vocês é esse. Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno. Para começar, o que é que eu pensei em trazer para vocês? Vamos falar sobre saúde mental nas instituições, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês, que foi a mesma também que eu me fiz quando eu mergulhei e me dispus a estar aqui. Como nós estamos cuidando das nossas pessoas? O que nós estamos fazendo pelas nossas pessoas? E eu ainda acrescento, o que é que nós estamos fazendo por nós? Então, fizemos uma entrevista com 223 estudantes, uma pesquisa sobre saúde mental, disparamos um formulário para eles por e-mail, e eu me emocionei que em 10 minutos já tinham 24 pessoas respondendo. E não era um questionário rápido. E aí eu trouxe os dados aqui do resultado das pesquisas. A primeira pergunta que eu fiz foi: você já passou ou está passando por algum problema de saúde mental? 144 estudantes disseram que sim, 79 disseram que não. Como estratégia, eu fiz outra pergunta. Você conhece alguém do seu convívio que já teve ou tem algum problema relacionado à saúde mental? Por quê? Pode ser que o estudante ali naquele primeiro momento, ele não queira, que ainda tem a questão da vulnerabilidade que a gente vai ver mais na frente. Não queira dizer que está passando por algum problema de saúde mental. Mas quando a gente possibilita uma segunda pergunta, se ele convive com alguém, vejam como os números aumentam aqui, ó. 195 sim, apenas 27 não. E aí, dei algumas opções para saber
para que eles escolhessem 3 fatores que eles acreditam ser os mais contribuintes para o comprometimento da saúde mental do ser humano. Quem ganhou aqui em disparado foi problemas financeiros ou preocupações com o futuro. Em segundo lugar, nós temos pressão acadêmica e sobrecarga de estudos. E em terceiro lugar, deixa eu vir aqui também para vocês, relacionamentos interpessoais complicados. Temos ali outros fatores, inclusive tem as redes sociais, que não ficou no ranking ali dos 3, mas eu ainda depois vou fazer outra pesquisa sobre as redes sociais, que provavelmente elas impactam nesses fatores aqui, tá? Não diretamente, para que seja perceptível para eles, mas provavelmente indiretamente. E aí, um dado muito importante para vocês. Olha só a pergunta. Você considera que o impacto na saúde mental pode ser tão significativo a ponto de levar um estudante a optar por trancar o curso ou abandonar os estudos? Gente, isso aqui me impactou muito. 220 estudantes dos 223 colocaram que sim, que é um fator que leva à evasão. Então, tudo que eu estou trazendo aqui é como eu falei para vocês, estou falando, ouvindo e quero que vocês reflitam. E aí, eu possibilitei também algumas respostas abertas nesse questionário, para que não fosse algo só fechado, para que eles pudessem trazer alguns sentimentos. Foram vários, né? Foram 223 estudantes. Mas eu trouxe alguns que se repetiram muito e que me chamaram a atenção. Quando eu perguntei para eles qual era o principal medo que eles enfrentavam, vejam o que eles trouxeram. Reprovação da minha família, medo do futuro, solidão, ansiedade relacionada ao futuro, dinheiro, profissional, problemas pessoais e acadêmicos, não atender às expectativas da minha família, não conseguir me dar bem no futuro, de fracassar na maioria das minhas expectativas, não conseguir entrar e permanecer no mercado de trabalho, relações sociais, não ser boa o suficiente, não conseguir aplicar meus conhecimentos e ser uma boa profissional, provas e coisas relacionadas à faculdade, fracasso. Tiveram mais alguns, medo de ser pobre, medo de não conseguir pagar a faculdade. E se vocês refletirem aqui, todos são medos do futuro. Eles não trazem, geralmente, algo presente. É sempre pensando no futuro. Também perguntei para eles como é que eles acham que as instituições de ensino podem ajudar a promover a saúde mental. Aqui também foram só algumas, né, que foram 233 respostas. Então, eles trouxeram maior apoio aos alunos, pesquisas de acolhimento, não cobrando tanta pressão e sobrecarga aos alunos, promovendo matérias extras a respeito de tais assuntos, palestras e atividades, que vem muito ali das competências socioemocionais. Como estamos formando os profissionais? Com disciplinas apenas, que são super importantes, mas como é que estão essas competências socioemocionais? Com rodas de conversa, com acompanhamento psicológico, não sobrecarregando. Vem muito a palavra sobrecarga, né? Parece que eles vêm carregados do medo do futuro, de não dar conta, de expectativas, palestras, prática do que é falado nas palestras, além de atendimento com alunos, que já existe. Então, aqui foram algumas das respostas, mas todas elas foram nessa linha. Palestra, acolhimento, diminuir a sobrecarga. Parece que eles estão querendo ser abraçados ou compreendidos.
Enfim. Diante da análise que eu fiz da pesquisa, eu trouxe alguns pontos aqui também de reflexões para que pensemos juntos. Não trouxe nada fechado, tá? Inclusive, capaz de, a cada tema, eu deixar uma interrogação aqui na cabeça de vocês, que é esse o propósito desse nosso bate-papo aqui. Trouxe aqui uma citação da Clarice Lispector, que ela fala: suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato, de se conectar, né? Ela traz lindamente, poeticamente, de forma profunda, essa conexão para entendimento do ser humano. Antes de começar aqui o ouvir, eu peço mais um presente para vocês. Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. Se você disser tudo o que quiser, então eu escuto. Fala, lá, 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 lá. Fala. Muito obrigada. Então, aqui, todas as frases, todos os pontos que eu vou apresentar para vocês é a citação de algum dos estudantes da pesquisa. Um trouxe que as instituições de ensino podem ajudar ouvindo mais. E aí, o que seria esse ouvir mais? Antes de contar duas historinhas para vocês, para fazer uma analogia para que possibilite melhor essa compreensão, sabe aquela frase que a gente diz assim: eu vou fazer por você o que eu gostaria que fizesse por mim? É bem comum, né, a gente repetir essa frase. Mas desde quando o que eu gosto é o que o outro gosta? Pararam já para pensar nisso? A gente fala: eu amo isso, então vou fazer para o outro, vai ser um presente. Mas desde quando é o que o outro gosta? E essa historinha aqui, duas, que são histórias reais. Uma delas foi de um congresso de educação que eu participei, que o Denis Lopes, ele trouxe uma experiência da instituição de ensino dele para os estudantes do curso de medicina. Ele disse que chegou lá para os estudantes e disse assim: olha só, o que é que vocês estão precisando? Achando que eles iam trazer algo mirabolante. Curso de medicina, esperou laboratórios, nananã. E eles falaram de uma bola de vôlei. Aí ele disse: ok. Mas do que mais? Aí ele disse: não, agora vem. E eles falaram de uma rede. Porque a rede lá de vôlei, ela está furada. Então, entendam como ouvir o estudante é importante. Como o simples é significativo e faz total diferença. E outra história que eu quero também contar para vocês, que tem muito a ver com o que a gente vai falar sobre propósito, tem um TED da médica Júlia Rocha. A Júlia, ela falou o seguinte, que um dia ela recebeu no consultório dela uma senhora. E tudo que a Júlia podia fazer nessa senhora, de exames, de estudo de caso, de compartilhar com outros profissionais, para verificar o que era que a senhora tinha, que ela chegou se queixando de uma dor nas costas. E aí a Júlia fez tudo. E nada de conseguir descobrir o que verdadeiramente essa senhora
Tinha. Foi aí que, num momento, a Júlia percebeu o olhar triste daquela senhora, que a comunicação, ela não é apenas verbal. As nossas expressões, elas comunicam muito. E aí a doutora sentou ao lado da senhora e perguntou: é só dor nas costas mesmo? E ela disse: doutora, hoje faz 2 anos e 2 meses que a minha filha morreu, que o marido queimou ela. E aí a doutora, que já tinha passado de todos os medicamentos e métodos possíveis, deu o ombro para aquela senhora chorar. Então, a importância de estar disposto a se conectar com o outro. E vocês sabem, né, que se conectando com o outro, muitas vezes, nós acabamos acessando também dores nossas. Por isso que, às vezes, há uma rejeição na conexão, um medo de sentir aquela dor. A questão da empatia, de olhar no olho, de se comunicar. Então, ouvir é fundamental. Não adianta levar coisas mirabolantes para os alunos, para os clientes e, sobretudo, para os seres humanos, sem ouvi-los. E aí, por favor, queridos, próxima. Quem quiser cantar e dançar pode também, viu? Dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador, Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. Mas é preciso viver, e viver não é brincadeira não. Quando o jeito é se virar, cada um trata de si, irmão desconhece irmão. Aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. Aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. Mais uma fala aqui dos estudantes. Problemas financeiros ou preocupações com o futuro. E o que é que eu trago, né, da perspectiva psicológica para compartilhar com vocês sobre isso? Inclusive, problemas de saúde mental causam evasão e vocês vão entender a conexão. Dinheiro nunca é apenas sobre dinheiro. O dinheiro, ele traz representações psicológicas, tanto na ausência como na presença dele. Então, por exemplo, se eu estou bem mentalmente, se eu estou em equilíbrio, provavelmente eu não vou ter gatilhos para seguir a manada, para comprar desenfreadamente. Sabe quando a gente está bem ansiosa, às vezes que enche o carrinho ali e deixa para o outro dia? É bem comum, né? Às vezes eu faço isso. Eu encho o carrinho e digo, não, amanhã eu decido. E quando a gente não está bem de saúde, tem uma tendência, sim, a se endividar. Por quê? Porque ainda é um tabu. As pessoas não buscam ajuda. Então, elas querem, de alguma forma, esconder, não se mostrarem vulneráveis, não pedir ajuda. Eu vou trazer um exemplo meu para vocês, tá? Um exemplo real. Que há alguns anos eu acho que eu nem conseguiria falar.
Mas na minha época de faculdade, há alguns anos, foi uma época que os meus pais passaram por um grande problema financeiro. E eu lembro assim que minha mãe e meu pai, eles faziam de tudo. Às vezes eu passava uma semana, quando voltavam às aulas, sem assistir a aula. E minhas amigas perguntavam, por que tu não vê? Não, porque primeira semana de aula é só o povo falando das séries e tal. Mas era porque minha mãe ainda não tinha conseguido fazer a minha matrícula. Não tinha conseguido negociar. Uma coisa importante é que eu nunca vi minha mãe e meu pai falando que iam desistir. Sempre foi possível, apesar de. E aí, o que eu quero falar para vocês sobre dinheiro é que, apesar da mudança abrupta ali, financeira, que ocorreu na minha família, eu era conhecida na minha sala e entre meus amigos como a garota coach. Vocês acreditam nisso? Era vestida dos pés à cabeça de coach. Emprestava roupas às minhas amigas. Por quê? Porque para mim aquilo era tão dolorido que eu queria negar aquela realidade. Eu queria me esconder por trás daquelas roupas. E provavelmente, nessa época, eu não devo ter ajudado os meus pais no que eles estavam passando. E, consequentemente, os meus pais, no momento difícil, também devem ter tido dificuldade de retirar algo que eles viam que era uma proteção para mim. Então, prestem muita atenção nos humanos que habitam as instituições de ensino de vocês, que buscam ajuda financeira. Nunca é apenas, provavelmente, sobre dinheiro apenas. E aí, falar um pouquinho sobre nossos pais, mas não antes, sem a introdução aí maravilhosa dos meninos. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Outra fala aqui. Não dar orgulho para os meus pais. É algo que se repete muito nas respostas abertas. Não atender às expectativas do meu pai, não dar orgulho, enfim. E, se pararmos para refletir, e talvez tenha acontecido com alguns de vocês que estão aqui nessa sala, que já foram filhos e pais e mães, provavelmente. Se não é mãe e pai, todo mundo aqui já foi filho. E os nossos pais projetam um eu ideal na gente. É uma busca, não estou falando todos, somos humanos, né? Então, muitas vezes, o que os nossos pais, eles não realizaram de desejos, de sonhos, eles acabam criando uma expectativa nos filhos. E o filho fica tão perdido para atender aquela expectativa dos pais, que às vezes esquece e foge do que eles verdadeiramente querem ser. A história que eu vou contar aqui para vocês é de quando eu atendia na clínica. Uma escola uma vez entrou em contato comigo e disse, olha, tem um menino aqui que é o cão. Desse jeito. Ninguém está aguentando mais ele, era uma criança. Vou mandar para você. E aí o menino ia toda terça-feira acompanhado da mãe. E a mãe ficava lá na recepção, aguardando, e o menino comigo na sala, tendo ali um momento terapêutico. Com pouco tempo
o comportamento da criança começou a mudar. E ele começou a receber elogios na sala. E os professores, o que é que você fez? O que é que você fez? Eu falei, eu não fiz nada. Quem fez foi a mãe. Levando ele para a terapia e aguardando lá na sala. O momento terapêutico dele não era comigo. Era num percurso que ele fazia até a clínica, acompanhado da mãe. Tendo apoio da mãe. E vocês não têm ideia de como esse menino avançou. Por conta dessa conexão, do entendimento, do carinho. Eu lembro que a mãe dele era muito dedicada. Ela trabalhava e ela começou a dedicar um tempo e colocou cuidar do filho dela naquele momento como sendo mais importante. E a evolução dele foi muito rápida. Eu chamei a mãe, conversei, mas para vocês perceberem que nem sempre, ou muitas vezes, não é o que a gente pensa. Emoções. Vamos lá, meninos. Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram. Pena de mim não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, eu quero ver quem dava. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Sacode a poeira, dá a volta por cima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Até eu me permiti cantar, fazer o dueto. Isso é que é bom. Emoções. Trouxe 2 emoções aqui. E algumas reflexões. Se a vida tem sentido, as emoções ruins, não tão agradáveis, também fazem sentido. Afinal, a vida não é linear de coisas boas. Nós temos várias emoções. Mas aí, eu quero trazer aqui 2 emoções para vocês. Se quiserem depois dar uma olhada também, o psiquiatra Dr. Daniel Barros, ele trata muito bem do lado bom do lado ruim. Por exemplo, quando a gente fica muito triste, parem aí e se conectem com algum momento de tristeza. Não para ficarem tristes, ou se quiserem, a gente vai ver o lado bom. Quando a gente fica muito triste, geralmente a gente fica muito triste por algo que não vai dar mais para resolver, né? Acabou, tá dito, é o fim. E aí eu preciso ressignificar. Tanto é que algumas literaturas trazem o luto como sendo um remédio amargo. Porque é quando o indivíduo humano ele vai se dar de conta com aquela perda, vai ressignificar e vai ter que deixar para trás e olhar para frente. Vocês já perceberam, em algum momento de muita tristeza da vida de vocês, como vocês ficaram introspectivos? Pensando, inclusive, se forem pesquisar, ou já devem saber, as mais belas obras de artes, elas surgiram após a guerra.
grandes bibliotecas, museus. Por quê? No estado de tristeza, e eu não estou dizendo que é um sentimento bom. Ninguém vai buscar aqui a tristeza para fazer belas artes. Mas é impossível escapar da tristeza, sendo humanos. Então, o que é que podemos fazer de melhor com elas? Outro dia eu estava no aeroporto triste por um motivo que tinha acontecido. Eu fiz um artigo lá sentada que eu digo, não é possível. Porque eu olhei para dentro de mim, me isolei ali daquela zoada e veio um monte de coisa linda. Outra coisa também, a raiva. A raiva, dependendo da forma que ela for utilizada, geralmente a gente sente raiva em algum momento de injustiça, né? Quando algum acordo é quebrado, quando a gente se decepciona com alguém, quando somos traídos. Os animais, por exemplo, para eles ganharem o território, eles rosnam, né? Isso aqui é meu. Sai daqui. É um sentimento bom de sentir? Por um lado, não. Mas, por outro, se a gente refletir, o lado bom dos sentimentos não tão bons é que eles possibilitam que, ao invés de a gente ficar lá no fundo do poço, num bueiro, que a gente faça do fundo do poço uma mola de impulsionamento, de ressignificado, de mudança de atitude. E aí eu trouxe, né, como não podia faltar, outra coisa legal aqui. Alarme. As nossas emoções são como alarmes. Se a gente está com raiva, se a gente está triste, o nosso corpo está dizendo alguma coisa. É um alarme. Numa UTI, por exemplo, quando a pressão baixa, enfim, quando está acontecendo alguma coisa que o paciente está indo, o que é que acontece? O alarme, né? Para os médicos correrem e socorrerem. Eu não tinha medo de viajar de avião. Não sei o que foi que aconteceu, que teve um tempo aí que eu ia assim, ó, no avião. Parecia que o mundo ia acabar. Nada adiantava. Era um horror. E aí eu falei, meu corpo está dando sinais, né? Preciso pedir ajuda. Pedi ajuda. Ano passado foi um dos melhores anos da minha vida, de tanta viagem. Quando eu chego no avião agora, já vai me dando sono. Já vai me dando sono. Um homem do meu lado disse assim, como é que você conseguiu dormir o voo todo? Eu digo, é uma longa história, viu? Mas procure ajuda. E, nesse momento maravilhoso de superação, de ressignificado, eu sinto uma dor, 3 dias de dor. Procurei 3 hospitais. No terceiro, eu fui diagnosticada com embolia pulmonar. E aí eu fui para aquele estado de tristeza, de introspecção. Eu passei o sábado, quando me colocaram numa cadeira de roda, eu não vou na cadeira de roda. Eu falei de rodas, eu disse para a enfermeira, ele disse, vai ter que ir? Vai ter que ir, ficar quieta. E aí o médico chegou e disse, um pouquinho mais, ia direto para a UTI. Eu falei, doutor, é grave? Ele disse, gravíssimo. Ele ainda me deu um exemplo. Sabe aquele povo que morre jogando bola, do nada, subitamente, era o que poderia ter acontecido com você. E eu passei o sábado assim, ó, na cama, introspectiva. Era o telefone tocando e eu não quero falar com ninguém. Deixa eu refletir. Aí, de quebra, ele chegou e disse assim, viagem de avião, nem pensar. Eu digo, danou-se. Agora que eu consegui regularizar os meus níveis de serotonina e assimilar uma viagem de avião com algo bom, esse homem vai e me tira a viagem de avião. Por um mês. Enfim. Passou, voltei no médico, um mês depois, que era quando ele me dá o aval, eu já estava, inclusive, com a viagem marcada de antes. E aí, doutor, pode viajar de avião? Pode. Pode, vai ter que tomar anticoagulante, meia, andar no avião para lá e para cá. Eu digo, beleza, vamos embora. Eu digo, meu Deus do céu, como é que vai ser? Foi a melhor viagem de avião da minha vida. Porque eu estava ali, podendo voar de novo.
são as ressignificações que a gente dá sobre a vida. Eu nunca me senti tão segura como eu me sinto hoje viajando de avião. Porque a vida me deu a oportunidade de viajar de novo. E agora sobre raiva, rapidamente falando, eu e minha prima estávamos em Recife, ali na Avenida Agamenon, aguardando um táxi, que nós íamos visitar o nosso tio no hospital que tinha feito uma cirurgia. Então eu e ela já estávamos assim, acabadas, né? Aí passa um cidadão e eu só de olho nele assim, que eu sou atenta, puf, levou o celular dela. Eu não sei como eu pensei tão rapidamente. Eu pensei assim, a menina já tá triste, roubou o celular dela. Comecei, pega ladrão, saí correndo atrás do ladrão. Eu acho que aquele ladrão nunca pensou na vida dele que ia ser aquele rebuliço. Pegamos o ladrão, o celular, saímos 5 horas da manhã da delegacia. Mas o que é que me impulsionou a fazer aquilo? A raiva. Eu fiquei com tanta raiva naquela hora da injustiça, de vê-la ali sofrendo já, porque a gente ia visitar o nosso tio e ela era muito próxima dele, que eu falei, eu não vou deixar que ela ainda tenha outra tristeza, que é o celular roubado. Não vou. E deu certo, né? Podia ter dado errado também. Não oriento ninguém a fazer isso, tá? Mas o policial depois, ele... Não faça isso mais não, mas enfim, um exemplo, né? De reação de raiva. E aí eu vou trazer para vocês, para finalizar essa parte, o Freud, que ele diz assim, ó, fui um homem afortunado. Nada na vida nunca me foi fácil. É interessante, né? E o Mário Quintana, quando ele diz, a felicidade bestializa, o sofrimento humaniza. É bonito, né, gente? Enxergar o lado bom de todas as emoções e de como elas se comunicam e nos possibilitam ressignificar. E eu estou trazendo isso para vocês e para ser aplicado no dia a dia nas instituições de ensino. Em busca da felicidade. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Platão, numa indagação filosófica, ele pergunta o seguinte: não é verdade que nós, homens, desejamos todos ser felizes? E aí depois em Pascal, eu até ouvi essa frase de Pascal em outra palestra que eu fui e me chamou muita atenção. Que Pascal diz assim: todo ser humano busca a felicidade. Não importam os meios. Eles buscam a felicidade. E o que me tocou bastante é que ele finaliza assim: até aquele que tenta se enforcar, ele está buscando a felicidade. Isso me tocou profundamente e me levou a diversas reflexões. E é bem verdade que, se a gente parar para pensar, tanto um ser humano virtuoso como um vicioso, eles buscam pela felicidade. De formas diferentes, mas buscam. Por exemplo, um homem generoso, por meio da bondade de ajudar pessoas, ele está tendo o gozo da felicidade. Assim como um homem mau, quando ele está praticando mal ali com outra pessoa, ele também, de alguma forma, está sendo feliz, né? É outro olhar, mas ele está. O perverso, ele também busca a felicidade
por meio das ações de maldade que ele aplica. E aí, eu trago outra citação bem interessante para vocês, que é do Sponville. Ele diz no livro dele que quando ele era criança, ele ficou impactado quando observou um cego. E ele pensou assim, como difícil era a vida daquele cego porque ele não enxergava. Então, se ele voltasse a enxergar, ele seria loucamente feliz. Mas por que ele, o Sponville, que enxergava, não era loucamente feliz? Por quê? Porque talvez o objeto de desejo, inclusive de vocês que estão aqui também estão me enxergando, não seja a visão. Porque não há uma falta. E aí a gente vai para as reflexões que os estudantes trazem sobre o futuro, futuro, futuro. Vocês percebem que eles não falam sobre o hoje? A maioria deles é sobre o futuro, como a felicidade só estivesse no futuro, mas não no presente, no amar agora, no fazer agora, cuidar agora. Parece que a felicidade é sempre a ausência dela. Porque quando ela chega, já não é mais objeto de desejo. Nos aniversários, quando a gente era criança, ou no Natal, que a gente ficava, eu quero aquele brinquedo, aquele brinquedo, aquele brinquedo. Era toda uma expectativa, né, olhando para o futuro, até o brinquedo chegar. O brinquedo chegou, a gente já espera o brinquedo do outro aniversário. Por quê? O objeto de desejo já foi satisfeito. Então, é isso que eu quero trazer aqui para reflexão. Será que pensando muito no futuro... Não é que a gente não deva pensar no futuro, mas é que o agora faz o futuro. E essa vida louca, apressada, faz com que a gente queira, como os estudantes estão trazendo aqui para vocês. Provavelmente depois vocês terão acesso a toda essa pesquisa, e futuro é o que mais aparece. A gente vê tantas pessoas ou no passado, agarradas ao passado, ou na esperança do futuro. Por quê? Eu assisti um filme um dia que a mulher tinha depressão e ela falava assim, eu vivo no passado porque eu não suporto a realidade do presente. Vejam que profundo. Veja quanto sofrimento. Mas, para que a gente... Inclusive, o Léo Freiman, psicólogo, ele fala muito sobre isso. Saúde mental, realidade, realidade, realidade. A gente precisa olhar para a realidade e fazer o que de melhor a gente tem naquele momento para fazer com ela, sem mediocridade, sem estar dando barrigada. É fácil, não. Nada que eu estou falando daqui é fácil. Às vezes a gente leva cada tapa na cara, né? Mas a vida é assim. A felicidade, ela não é um destino com porto de chegada. Ela é uma viagem, um caminho. A felicidade, ela é feita de instantes, como a música traz. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saborear aquela comida gostosa. Felicidade... Sabe, outro dia eu tomei café, sentei no sofá, e aí a minha cachorra sentou ao meu lado. E ela ficou assim com a barriguinha para cima. E eu estava olhando a respiração dela e ela assim, ó. E eu tive tanta felicidade vendo ali ela respirando. Tanta felicidade. Então, percebam como a gente encontra a felicidade nas pequenas coisas. Mas parece, ultimamente, que a gente só está esperando, está com esperança só no futuro e esquece do presente. Ainda sobre felicidade, como os estudantes estão escolhendo a sua profissão. Nietzsche, ele traz também uma citação linda, que ele diz assim, ó, quem tem um para quê
sobrevive a quase qualquer como. Essa citação está em um livro do Viktor Frankl, que é Em Busca do Sentido. É lindo o livro. Indico a vocês. E eu trouxe aqui o exemplo de uma casa. Uma historinha aqui rápida de uma pessoa que ia passando e perguntou a 3 pessoas que estavam construindo uma casa: o que é que você está fazendo? Um deles disse: eu estou juntando os tijolos. O outro disse: eu estou subindo uma parede. E o terceiro falou: eu estou fazendo uma casa bonita para uma família morar. Como é que nossos estudantes estão escolhendo as profissões? Eles estão escolhendo apenas para sanar as expectativas dos pais, pensando apenas no dinheiro, que a gente também deve pensar em dinheiro, não vamos ser hipócritas, é claro. Mas a profissão, o trabalho, ele deve ser pensado como uma forma de impactar o mundo positivamente, de trazer alguma coisa, alguma diferença para aquela comunidade onde a pessoa vive, para o mundo mesmo, para ter sentido, para ser um sentido. Imaginem, por exemplo, aquela médica que eu trouxe o exemplo anterior, que ela fala que fez milhares de exames. Se ela não tivesse um propósito de olhar para o ser humano e pedir para aquela senhora falar porque estava triste, provavelmente ela ia fazer como tantos outros profissionais, não só de medicina, que estão se formando pelo dinheiro. E aí a gente acaba formando intelectuais sem competências socioemocionais, sem humanidade. E isso vai virando uma bola de neve. Não só para quem é atendido por esses profissionais, mas pelo próprio ser humano, o profissional. Quantos e quantos profissionais a gente não vê passando por problemas de saúde mental? Porque não tem sentido o que eles fazem, porque não é o objeto de felicidade deles. E isso é uma coisa que ela precisa ser vista desde a infância, com os pais, com a escola. Não é só lá na universidade, não. Isso é uma construção durante toda a vida. Um último exemplo aqui, já ainda quando eu fiquei doente, eu nunca tinha feito uma tomografia. Tive que fazer 2 nesse dia. Uma sem contraste e outra com. E aí eu achei tão lindo que o enfermeiro que estava me preparando para fazer a tomografia, ele era artista. Ele começou a falar que era artista e disse assim: Laís, me chamou pelo nome. Quando entrar nessa máquina, você vai sentir uma vontade de fazer xixi, mas não vai sair xixi, um gosto de cola na boca e o corpo quente. E ele falou assim: eu estou te dizendo porque o que é desconhecido dá medo. Então eu já estou te preparando. E foi ótimo. Foi uma arte. Foi uma arte. E ainda o médico dizia assim: Laís, eu estou aqui, tá? Então, eu deixo aqui a pergunta para vocês. Como é que os nossos estudantes estão escolhendo as suas profissões? E essa pergunta não é só para os profissionais da educação, mas também como é que os pais estão depositando essas expectativas nessas crianças, nesses adolescentes, em busca de um eu ideal, que são expectativas deles. Aqui é um olhar voltado para toda a família. Vocês entendem? Por fim, eu trago aqui as competências socioemocionais. Você verá que a emoção começa agora. Agora é brincar de viver. Não esquecer, ninguém é o centro do universo. Assim é maior o prazer. Você verá
que é mesmo assim. A história não tem fim. Continua sempre. O que você responde, sim. A sua imaginação, a arte de sorrir, cada vez que o mundo diz não. Perguntar para vocês, não precisam responder, só relembrarem, que é gostoso também relembrar, né? Na época de colégio ou de faculdade de vocês, vocês lembram de, e volto a dizer, não é que não é importante, tá? Mas vocês lembram de momentos de disciplinas ou de amizades que vocês fizeram, paixões que tiveram, excursões que fizeram, amizades que acabaram, de emoções que fizeram parte ali daquele cotidiano, daquelas relações interpessoais, daquele tempo gostoso, não que hoje não seja, mas é uma parte bem marcante da nossa vida, né? E aí eu lembro de quando eu fazia 4ª série, voltando aqui para as competências socioemocionais, para vocês entenderem como desde criancinha é importante que a escola desenvolva essas competências. Na minha escola, toda semana tinha uma acolhida, que era para fazer apresentações. Cantar, dançar. E aí a professora dizia assim, quem quer participar da acolhida dessa semana? Aí todo mundo levantava a mão. E ela escolhia sempre as mesmas pessoas. Não adiantava levantar a mão. Toda vez eu levantava. E eu, criancinha ali ainda, pensei, não está adiantando só levantar a mão. Eu preciso ver uma oportunidade para participar dessa acolhida. Porque levantar a mão está sendo igual a todo mundo e ela está chamando as mesmas pessoas. O que é que eu posso fazer? Aí teve uma acolhida que a professora estava precisando de um LP da Xuxa. Eu disse, eu tenho. Fui numa vizinha minha que tinha a coleção de LPs da Xuxa e levei na casa da professora. Pronto, nunca mais deixei de participar de uma acolhida. Mas eu fiz diferente, né? Eu parei, olhei para a realidade, ainda muito jovem. Vi o que de melhor eu poderia fazer com ela. Tive uma relação ali interpessoal com a professora. Mostrei para ela o quanto era importante o pedido dela. Fui até a casa dela e levei o que ela precisava. Por outro lado, tem também a perspectiva dos educadores, né? Que todos levantavam a mão, mas sempre eram as mesmas pessoas que eram escolhidas. Então eu vi, levantar a mão aqui é balela, tem que fazer outra coisa. Então, vamos para as competências, né? Falar um pouco sobre as competências socioemocionais, que eu amo. E a gente está chegando ao fim, mas eu falei sobre elas o tempo inteiro. Estamos formando indivíduos preparados para o mercado apenas. Estamos formando pessoas que vão tratar com humanidade os demais, que vão dar um bom dia, uma boa tarde, pedir por favor. Vejam que belo. Que vão tratar as outras pessoas com amorosidade. E nessa ação, né, de amar, que é tão único do ser humano, vocês percebem que a gente vai para além de nós mesmos, que flui. E eu não estou romantizando aqui não, tá? Não estou dizendo que a vida é linda toda hora não, mas a gente pode dar o nosso melhor, apesar de. Como será que nós estamos cuidando desses estudantes que trouxeram aqui? Sobrecarga nos estudos, estou com medo se for um bom profissional,
está muito sobrecarregado, como é que a gente está olhando para eles? Será que a gente ainda está... Não estou dizendo que ninguém está fazendo isso, eu estou realmente trazendo para reflexões. Será que a gente ainda está formando um profissional de passar em prova, de decoreba, de transferir o que está no quadro? Ou nós estamos trabalhando realmente nele as competências socioemocionais? E a diferença que isso vai fazer para o mundo é um impacto para o mundo. Formar protagonistas. Pessoas que se formem com amor e vão espalhar amor, vão jogar amor. Vão fazer trabalho voluntário. Vão amar as pessoas, ter raiva também quando for preciso, que ninguém é santo, mas saber lidar com essa raiva. Respeitar as pessoas, respeitar o outro. Saber que uma palavra que eu digo pode ferir o outro. Sabe uma coisa linda que aconteceu comigo esses dias? Simples, mas linda. Eu estava no aeroporto, me despedindo de uma amiga. E aí, como todo mundo, eu estava num dia triste. E ela me ouviu. Outra dica: não invalidem a dor do outro. Isso é péssimo. Péssimo. Dizer assim, eu estou sofrendo. Aí chega alguém e diz assim, mas tem um monte de gente no hospital, sofrendo muito mais que você. Só sabe da sua dor e do tamanho dela quem passa. Não invalidem. Mesmo que não concordem, escutem, mas não invalidem. E foi tão lindo aquele momento ali com a minha amiga, no aeroporto, que em nenhum momento ela falou se concordava comigo ou não. Mas uma lágrima desceu do olho dela. E ela mostrou o quanto que ela me acolheu. A pessoa sensível, com competências socioemocionais, acolhedora, que escuta o próximo. Quantas pessoas nós temos assim ao nosso redor? Quantas pessoas nós estamos tratando dessa forma? O mundo vai ficar mais ou menos complexo. O que é que vocês acham? Mais ou menos competitivo? Qual que é a diferença para nós seres humanos? Porque até uma bactéria existe. Mas nós seres humanos vivemos. Nós não somos engabrielados. Eu nasci assim, eu cresci assim, você mesmo assim, e sou sempre assim. Gabriela, sempre Gabriela. O ser humano, ele não é engabrielado. Ele tem algo inerente, único dele. Cada pessoa é única. Cada pessoa tem sua forma de viver, tem sua visão de mundo. E o que vai nos diferenciar de qualquer coisa, de qualquer desafio que venha, vai ser sempre, provavelmente, essa capacidade da gente de amar, de viver, de se reinventar, de ser flexível, de acolher. A inteligência artificial, por exemplo, é algo que chegou para ficar e é algo muito bom. E com competências socioemocionais bem desenvolvidas, a gente vai fazer a utilização dela cada vez melhor. Mas algo que é único nosso é o que está aqui, ó. É o que está aqui, ó. É o propósito. É aquilo que nos dá motivo para acordar todos os dias, que faz o coração bater mais forte, que faz o sangue pulsar forte na veia. Isso é único do ser humano. É único. Uma caneta, se ela seca, ela não tem como pedir ajuda. Nós, seres humanos, temos. Nós não vivemos de condenações. Nós passamos por condições. E elas podem ser mudadas. Então, eu trago algo aqui para vocês que
na minha concepção, e eu deixo a reflexão, é que preparar pessoas para, nem digo para o futuro não, tá? Para hoje, é resgatar o que há de melhor no ser humano. O olho no olho, o perdão, o carinho, a resiliência. Isso aqui, ó, essa sensação de receber uma flor, de receber um abraço. Sabia que quando a gente abraça o outro, o nível de estresse da gente, ele diminui? Então, essa reflexão que eu deixo aqui para vocês, e trago a Cora Coralina, que diz: não sei se a vida é curta ou longa, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Eu espero que nesse momento aqui de hoje, de alguma forma, eu tenha tocado os corações de vocês, transmitido amorosidade, que eu aproveitei esse espaço aqui com muito respeito para trazer o melhor que existe em mim para vocês. Obrigada. Aí tem o último presente, tá? O último. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério e selvagem, selvagem, selvagem. Chegando São João, né? Essas festas juninas gostosas aqui que só o Nordeste sabe, quem é de fora, que não conhece. Mas a gente queria trazer esse aconchego um pouquinho para vocês do São João. Então, vamos fazer de conta que a gente está numa festa junina, cheia de comida de milho, né? E tenta se divertir, bate palma, interage aí com um amigo, com um colega que está do lado. Vamos embora? Passou de um ano. Viva São João! Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor, onde no céu vai surgindo. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor, onde no céu vai surgindo. Foi numa noite igual a esta que tu me deste o teu coração. O céu estava azul em festa, pois era noite de São João. Havia balões no ar, shot baião no salão, e no terreiro o seu olhar que incendiou meu coração. Quem vai cantar? E no terreiro o seu olhar que incendiou meu coração. Muito bom! Obrigada. Tá. Deixa eu
Falar aqui o nome dos dois músicos, Pois né? é, né? Pedro Matana, meu esposo, Ó, veio com bônus. Diego Abade, meu melhor amigo. Obrigada, gente.